Olá, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live de mudanças de impacto, nossa série aqui chegando para você hoje, quinta-feira, um dia que normalmente a gente não faz, mas hoje o nosso tema não poderia esperar, é um tema extremamente relevante, não poderia ter mais impacto. Eu vou escrever aqui, a gente vai falar sobre água, imagina, e saneamento, ainda mais neste momento que estamos vivendo, saneamento. Como avançar, escrevendo aqui para vocês acompanharem, como avançar com arranjos coletivos. E isso a nossa convidada sabe melhor do que ninguém para o impacto social. Então vamos lá. Gente, questão de saneamento neste país. Peraí, impacto social. Vamos lá. Colocar fixado aqui esse comentário, né? A gente sabe que desde sempre saneamento, acesso à água limpa é algo muito restrito a uma fatia da população nesse país. Eu vou chamar aqui a minha convidada. Nós vamos conversar, que é a diretora-presidente do Instituto Iguá, uma organização residente do Cívico que tem como missão internacionalizar, universalizar, né, o saneamento no Brasil. Renata, bem-vinda. Que bom te ver. Tudo bom, Ana? Obrigada pelo convite. Né? Estamos Imagina, distante, olha mas que interessante. conectada. Hã? Não, eu falei que a gente está distante fisicamente, mas conectados aí pela causa. Isso, isso aí. E eu estou achando que a gente está bem conectada, porque olha a sua imagem. Tá? São duas fotos, fotografias, e a minha também. A gente está parecendo que está num set igual. Muito bom. Estamos sabendo em sintonia, né? Espacial. Estamos distantes, mas em sintonia. E, enfim, momento aí delicado para todo mundo, difícil. Você está bem? Está tudo bem? Você está aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, tudo bem, com a jornada tripla, né? Se a gente tinha jornada dupla, agora é tripla, quádrupla, mas está todo mundo bem, seguro, saudável, enfim. Ah, que Trabalhando bom. bastante. Trabalhando bastante, ainda mais um tema que agora, se antes era importante, agora ficou ainda mais claro, mais evidente a importância, né, da gente realmente criar caminhos para fazer, encontrar uma solução, que eu acho que o Instituto Iguá traz essa missão e fala sobre um caminho que passe pela inovação e educação, que é fundamental, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa missão do Instituto Iguá, antes da gente, né, falar sobre o cenário, o momento atual, porque é uma missão, eu acho que das mais desafiadoras, das mais nobres, a meu ver, e mais desafiadoras também, que é essa que está em linha com o ODS 6, né, da Agenda da ONU 2030, ODS 6, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou só ler aqui, porque eu gosto, que diz o seguinte: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. Imagine isso neste país, um país que tem 57 milhões de residências, não tem acesso ao saneamento, né, à água limpa. Então, é possível hoje, e como é que o Instituto Iguá está nesse momento, né, pensando em como fazer isso em tão pouco tempo? É possível, Renata, chegar nesse objetivo? É possível, Ana, eu acredito. Primeiro, acho que até para contar um pouquinho por que a gente abraçou essa causa, né? Vou contar um pouquinho da origem do Instituto Iguá e contar um pouco da forma como a gente encara esse desafio, né? A gente encarga, sabe o quanto que o desafio é grande, né? O quanto que a gente precisa avançar, mas a gente também vê isso como um super caminho de oportunidade, né? Então é um convite, né? Eu acho que quando a gente abraçou essa causa e a gente foi olhar o terceiro setor e ver quem estava trabalhando com essa temática e quase não tinha, né? E ao mesmo tempo é uma temática tão crítica, né, e tão de base, tão estruturante e tão sistêmica, porque ela impacta diretamente muitas outras, né, educação, saúde, produtividade, enfim. E agora o momento está trazendo à tona, né, essa questão está dando super destaque a um tema, porque a gente está tendo um impacto muito maior pela situação que a gente tem de saneamento. Mas
contando um pouquinho da história, né, do Instituto Iguá. O Instituto existe há pouco mais de 1 ano e meio, né? Ele foi criado em agosto de 2018 pela IG4 e pela Iguá Saneamento. A IG4 é o fundo de investimento acionista da Iguá Saneamento, e a Iguá é uma companhia privada de saneamento que oferece o serviço de tratamento e abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto em 38 cidades aqui em São Paulo, né, distribuídas em 8 operações entre concessões e parcerias público-privadas. Então, quando a IG4 investiu na Iguá, né, a IG4 é um fundo de private equity, a lógica foi o seguinte, né, a IG4 entendeu que eles fazem esse negócio, né, comprar empresas, reestruturar e vender depois de alguns anos, enfim. Mas eles entenderam que eles não precisavam olhar só para o negócio, só para o resultado, que eles também poderiam, nesse tempo todo em que eles atuam num setor e fazendo a gestão de um ativo, né, de uma empresa, que eles também poderiam usar outros ativos da empresa, né, e daí a gente chama de ativo recursos, mas não só recursos financeiros, a gente entende conhecimento técnico, a gente entende redes, né, como ativos também, e colocar um pouco desses ativos não só para gerar retorno para o negócio, mas para também gerar impacto social, né, socioambiental para a sociedade e para o setor onde atua, né? E foi essa escolha mesmo, uma vez que a empresa trabalhava nesse setor e a gente foi pesquisar, entender quem trabalhava com essa temática no Brasil e no mundo, e existiam poucas pessoas, né? Poucas pessoas, poucas organizações, né? Então a gente abraçou esse desafio e criamos o Instituto e a gente definiu um modelo de atuação que é um pouco diferente dos institutos corporativos, né? Normalmente, que a gente não é um instituto financiador, né? Que seleciona projetos e aporta recursos e acompanha esses projetos. A gente tem um posicionamento de ser muito mais um agente catalisador de mudanças no setor, né? Então, a ideia é que a gente atue no meio de campo para que a gente possa criar, construir arranjos entre outros atores desse setor para alavancar ainda mais o impacto na ponta, né? Então, é um pouco diferente, né? A gente não trabalha, eu costumo falar que vocês nunca vão ver, esse é um projeto do Instituto Iguá, né? Mas a gente trabalha num modelo muito de arranjos coletivos para impacto social, né? Um pouco do tema do que a gente vai falar hoje, juntando esforços com outras empresas, outras organizações da sociedade civil, setor público, enfim, todo mundo que estiver conectado pela causa. A causa é o aglutinador aí de diversos atores e a gente tem esse papel, né? Eu até brinco, eu falo que eu sou uma grande costureira, porque eu junto essas partes, né, que estão mobilizadas com a causa da água e do saneamento, e aí a gente busca entender o setor, entender o que falta para esse setor deslanchar, para a gente encurtar essa jornada rumo à universalização, e a gente cria, então, ou participa, né, de iniciativas que já existem, mobilizando esforços aí nesse sentido. O Instituto, ele definiu essa missão, né, de contribuir para a universalização do saneamento no Brasil por meio da inovação e da educação, né? A gente, logo no início, a gente trabalhou em todo um planejamento estratégico, a gente trabalhou numa leitura, né, um diagnóstico do setor de saneamento, e aí a gente fez uma escolha por 4 frentes de atuação, né, que são acesso, então a gente contribui e fomenta iniciativas que promovam acesso à água e à coleta e tratamento de esgoto para comunidades vulneráveis, isso independente de ser nas áreas rurais ou nas áreas urbanas. A gente também trabalha com a frente de inovação, então fomentando o desenvolvimento de soluções inovadoras para água e saneamento, né? Eu vou contar um pouquinho mais aí do que a gente tem desenvolvido de inovador nessa frente. A gente tem também a frente de educação, então como é que a gente contribui para o desenvolvimento de uma sociedade mobilizada em relação ao ciclo da água, né? Esse é um dos nossos grandes achados, né? É o quanto que a nossa sociedade é distante desse tema, né? A gente, eu costumo falar que a água sai na torneira e vai embora no vaso, e a gente não para pensar muito no caminho que ela percorre, e, enfim, né? E tudo que tá incrível isso, né? É como se fosse mágica. Eu fui
síndica por alguns anos, e foi aí que eu também tive essa, sabe, essa compreensão, né, do quão importante é a gente preservar a água, preservar, a saber, né, fazer o bom uso daquele que tem acesso à água limpa, porque faltava muita água no prédio que eu morava. Então, assim, aquele sofrimento, todo mundo ficava indignado, né, mas na hora que era para todo mundo fazer uma economia, porque, gente, vamos economizar, ninguém queria economizar, né, vamos fazer uma forma de trazer reuso de água, tentei tudo, mas você vê, quando você fica sem água, que você percebe quão importante ela é. Imagina toda essa população que não tem acesso à água, né? E aí você fala de arranjos coletivos, que eu acho maravilhoso, né? Pensar nesse modelo, pensar no modelo, porque você é uma costureira, mas vou te falar, é uma das coisas mais difíceis de fazer, é exatamente trazer pessoas de, né, pontos de vista diferentes, realidades diferentes, para que a gente consiga convergir numa solução, ou pelo menos trabalhar juntos, né? Então, é um super trabalho. Aí eu queria que você falasse um pouco como é que é isso na prática, né? Porque, vou te falar, imagino que seja bem Bem, difícil. você falou, é super desafiador, né? Eu acho que a gente tem um desafio quando a gente trabalha com outros parceiros, né, numa mesma iniciativa. Eu acho que o que tem de forte, de potente, é que está todo mundo ali unido por um propósito único maior, né? O difícil é que, mesmo que tenha esse propósito que una essas partes, cada um tem a sua agenda, os seus interesses, a sua visão, a sua abordagem sobre o tema, e aí a gente tem que entrar num grande acordo para que, né, para que a gente consiga avançar. Então, muitas vezes leva mais tempo, né, consome bastante energia das partes, mas eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que o resultado e o impacto que a gente pode promover dessa forma é muito mais significativo e muito mais sistêmico. Eu acho que isso é uma questão bem importante, né? Eu costumo falar que o problema do saneamento não está nas partes, mas está nessa costura entre as partes, nos arranjos que a gente consegue criar para buscar novas soluções para, né, desatar esse problema aí da gente conseguir avançar nessa universalização. Então, é um E desafio. essas partes, Renata, seriam, quando você fala isso, né, setor 2.0, quer dizer, empresa, junto com organização, terceiro setor sociedade civil, né, governo, claro, Estado. Exatamente. Então, a gente tem vários formatos de alianças, né, de projetos, iniciativas coletivas, e a gente tem, em cada um deles, parceiros diversos. Então, a gente tem grandes empresas, tem ONGs, a gente tem startups. Então, é um grande somatório de organizações, né? A gente tem setor público também, em alguns casos, é uma grande somatória de organizações em prol dessa causa comum, né? E num modelo onde a gente está complementando não só investimentos, mas complementando também competências, complementando redes, complementando, né, conhecimentos. Cada um tem uma vocação ali, né, dentro desses arranjos. E o legal é isso, é saber com que cada um pode mais contribuir, né? E dessa forma a gente consegue extrair o melhor para chegar num resultado mais significativo, né? E vocês fazem essas parcerias, programas, bom, eu sei de 2 programas, né, sei que vocês têm o programa Água Mais Acesso, né, que vocês estão já, né, ele já acontece, e tem também, eu queria que você falasse um pouco sobre esse programa e também do Nosso Rio, né, que é um projeto, um programa também que está sendo desenvolvido, então eu queria que você falasse um pouquinho também desses programas. Legal. A gente, bom, acho que a Aliança Água Mais Acesso foi a primeira iniciativa, né, do Instituto, no qual o Instituto aderiu. É uma iniciativa coletiva de 15 organizações, né, que já existe há 3 anos. Ela já existia quando o Instituto foi criado. Ela foi criada há 3 anos atrás pelo Instituto Coca-Cola Brasil, pela Fundação Avina, pela WTT, e por mais 9 organizações. A gente tem também o Trata Brasil e tem 9 ONGs de base comunitária, né? Então tem a FAS, tem Saúde e Alegria, tem o CISAR, CPCD. Então são atores que
Se você pega aí, você vê que são atores com competências completamente diferentes, né? Um Instituto Coca-Cola com uma FAS, um Saúde e Alegria, que atua na ponta, né, na Amazônia, e daí você tem um Trata Brasil, que trabalha, né, com todo o mapeamento de dados e informações sobre o setor. Então, o que é a Aliança? A Aliança, esse arranjo, né, esse conjunto de organizações trabalha para levar acesso à água para comunidades rurais de todo o Brasil. Né? Então, hoje, só para te situar um pouquinho, né? A gente tem ainda 35 milhões de pessoas sem acesso à água no Brasil. Né? Eu falo, porque é inimaginável a gente pensar num mundo que a gente está discutindo inteligência artificial, tem gente que ainda caminha quilômetros para pegar Exatamente. um balde de água, né, e voltar para casa. Então, é uma realidade assim difícil da gente conseguir enxergar, mas ainda existe, né? 35 milhões de pessoas, 17% dos brasileiros. E desse número, a gente tem aproximadamente 20 milhões de pessoas que moram nas áreas rurais, nas comunidades rurais, e 15 milhões nas áreas urbanas. A Aliança uma ligação. Então, ela trabalha para levar o acesso à água em comunidades rurais. Então, a gente investe em três tipos de ação na Aliança. Né? Na infraestrutura, então, em construir ou reformar pequenos sistemas de tratamento, abastecimento de água nessas comunidades, sustentáveis, enfim, locais, descentralizados. Né? A gente trabalha, a segunda frente a gente mobiliza a própria comunidade local, né? Então a própria população, e ajuda eles a se organizarem e capacitarem, né? Para que eles possam fazer a gestão desse sistema uma vez implantado. Então isso é fundamental, né? Quando a gente, né, se deparou com um dado de que hoje 50% dos investimentos que são feitos, quando só é pensado em infraestrutura e não se pensa em como ele vai ser gerido depois, eles ficam sucateados de 2 a 5 anos. Então, não adiantava a gente só investir em infraestrutura na Aliança, porque esses sistemas vão ser construídos e não ia ter quem operar depois, né, quem fazer manutenção. Então, a gente já desde o início na Aliança envolve a comunidade para ela pensar junto o sistema, planejar, ela participa da construção na medida do que é possível ter localmente, né, em termos de mão de obra, de recursos, mas a gente só traz de fora o que não tem na comunidade, e depois ela cria um modelo que a gente chama de modelo autossustentável de gestão comunitária. Então, como é que funciona isso? Eles cobram pequenas mensalidades, né, R$ 7, R$ 10 de cada residência, e esse valor é o valor necessário para fechar a conta. Então, para depois pagar o operador que tem uma função lá todo dia de ir até o sistema e fazer determinados tratamentos, fazer as manutenções necessárias. Então, é um sistema que caminha por si só depois. Né? E além do ganho deles se empoderarem para cuidar do sistema de água, a gente deixa um legado que é o empoderamento da comunidade para lidar com outros temas também, porque eles já vão estar mobilizados, já vão estar organizados, já vão saber como é que eles discutem e decidem coisas coletivamente e partem para a ação. Então, esse é um super ganho que a Aliança tem. E a terceira frente que a gente também investe na Aliança é em ações para trazer visibilidade para a causa, né? E para, de certa forma, a gente ter um trabalho de impactar o ecossistema, né? Ou seja, a gente quer, olhando lá no médio e no longo prazo, que esse modelo que a gente criou para a Aliança, inclusive com o modelo de gestão comunitária, que ele possa ser um modelo que inspire a formulação de política pública para o saneamento rural. Né? Então, a gente, né, tem esse trabalho de crescer, né? Já foram hoje 240 comunidades atendidas, mais de 80 mil pessoas, né, que tiveram acesso à água através da Aliança, mas a gente sabe que o desafio é enorme, né? Hoje são 35 milhões, 20 milhões só nas áreas rurais. Então, a gente acredita que o investimento social privado tem esse papel de testar modelos, né, de testar soluções, e essas soluções se mostrando eficazes e uma vez sistematizadas, que elas possam né, influenciar as políticas. Ser replicadas, né? Exatamente. Daí a gente consegue ter
um impacto de escala, né, no tamanho que a gente precisa para trabalhar com essa temática. Então, é um pouco disso que a gente olha na aliança. Então, é um grupo super, enfim, que trabalha bem, né, a gente tem os desafios aí de trabalhar, tem um modelo de governança, a gente, inclusive, está revisando esse modelo para aprimorar. E esse modelo de governança, outra coisa que é super bacana, ele é muito horizontal, então, assim, os investidores, né, os co-investidores na aliança têm o mesmo peso de voto das organizações, das ONGs que estão ali na ponta, trabalhando com as comunidades, porque cada um é fundamental, né, nesse modelo. O modelo não existe se não tiver o investimento, ao mesmo tempo também não existe se não tiver quem está ali na ponta trabalhando para implantar esses sistemas. Então, né, é todo mundo bem interdependente. Então, acho que esse é um belo exemplo que a gente se fica muito satisfeito de participar, e a gente também tem contribuído não só na aliança, né, a gente primeiro ano participou com investimento, mas também com o apoio de conhecimento técnico e de mobilização de mais parceiros para trazer para a aliança, né? Um pouco desse formato que a gente trabalha, né? A gente busca trabalhar, nosso impacto do Instituto não é decorrente apenas dos investimentos da Iguá. A gente busca e coloca tempo e energia para mobilizar outros atores, né, para investirem nas iniciativas diretamente. Então, a gente tem um pouco desse papel de transitar dentro do ecossistema e aglutinar, né, esses investidores sociais, essas organizações que tenham a causa em comum. Então, acho que esse é um exemplo. É um exemplo que devia ser seguido não só por uma organização, ou, né, por um grupo, mas por uma empresa, porque a gente vê aí, e você vê na prática, né, que apesar do desafio de realmente alinhar, né, uma proposta e processos, né, é interessante quando você tem a pluralidade, quando você tem, né, várias formas de ver um desafio e expertises que se complementam, né? Até a Érica está perguntando, pediu para você comentar sobre essa multidisciplinaridade das empresas parceiras nesses projetos. Ela escreveu aqui, porque às vezes o empreendedor não tem ideia de que o seu trabalho pode colaborar com um projeto de saneamento, né? Quer dizer, é possível você ter um projeto que não é necessariamente voltado para saneamento, mas fazer parte de um programa, né? Acho que um bom exemplo é aí na aliança mesmo, né? Assim, quando você imaginaria que o Instituto Iguá, que trabalha com saneamento, ia ter uma parceria tão próxima com o Instituto Coca-Cola Brasil, né? Então, acho que é um exemplo disso, né? No caso da Coca-Cola, acho que a água é um tema importante para eles, né? Eles têm uma série de ações voltadas para a questão da eficiência, para a questão da segurança hídrica, e o Instituto Coca-Cola Brasil trabalha nessa frente de acesso à água, né? Então, acho que é um exemplo disso, mas a gente tem aí a WTT que trabalha buscando soluções inovadoras, né? A gente tem o Trata Brasil que tem esse trabalho de advocacy, de entendimento do ecossistema, então é bem essa complementaridade também. Eu queria contar, aproveitar, acho que a gente está falando desses arranjos, né? Contar quando a gente, né, construir a nossa teoria da mudança, né? A gente viu o que precisava acontecer nesse setor para a gente avançar. Acho que só uma perspectiva de timing, né? Hoje, com o nível de investimento que a gente tem em saneamento no Brasil, a gente vai levar, a estimativa é que a gente leve 40 anos para universalizar o saneamento, né? Então, a gente precisa mudar esse cenário, né? Então, mudar esse cenário parte por trazer inovação também para o setor, né? E quando a gente mergulhou nesse tema da inovação em saneamento, né, a gente sentiu falta de ter mais iniciativas que fomentassem o desenvolvimento de soluções inovadoras, né? E isso casa também com um olhar nosso sobre esse ecossistema de negócios de impacto também, né? É um ecossistema que está crescendo muito no Brasil, acho que você super acompanha, né? Enfim, pelo Cívico e todo o trabalho que vocês estão envolvidos, ao mesmo tempo que ainda tem um monte de desafios pela frente, né? A gente olha para esse ecossistema e vê de um lado, né, um monte de empreendedores, né, com as startups, enfim, um potencial enfim, mas ao mesmo tempo patinando para avançar, né, para conseguir consolidar esse modelo de negócio e começar a crescer.
Do outro lado, a gente tem os grandes fundos de impacto, né, que são poucos ainda no Brasil, que estão fazendo um trabalho incrível, mas que ainda são poucos. Você não tem ninguém nesse meio de campo, né? Então, da startup early stage para o estágio em que ela chega ali para investimento de um fundo de impacto, tem um longo percurso, né? E a gente tem lá, então, os empreendedores reclamando que falta investimento, né? E suporte para que eles possam avançar. Os fundos de impacto reclamando que faltam negócios de impacto em estágio mais amadurecido, mais redondo, para eles poderem investir. Então, você fica no dilema que a gente fala que é do ovo ou da galinha, né? O que vem antes? Então, a gente idealizou a criação de um fundo, né? Um fundo voltado para a causa da água e do saneamento, que a gente está lançando agora, que é o fundo IPU, Water and Sanitation Venture Philanthropy. IPU quer dizer, é um nome indígena, tá? IPU? IPU. 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 Quer dizer, a origem da água, né? Da onde a fonte primordial da água. Então, o que foi a nossa visão, né? A nossa visão foi fazer um fundo voltado para essa causa. Ao mesmo tempo, não vai ser um fundo do Instituto Iguá, um fundo da Iguá, é um fundo da causa. A gente está colocando tempo, energia e um pouco de dinheiro para isso existir, porque isso não nasce sozinho, né? Mas a ideia é que seja uma iniciativa coletiva. Então, a gente se juntou com a Climate Ventures, que também tinha uma visão muito parecida com a nossa em relação às necessidades desse ecossistema de impacto. E, então, vão fazer esse papel todo de coordenação desse fundo, né? O Instituto vai fazer muito um papel de mobilização de atores e co-investidores para junto conosco, investir nessa empreitada aí. E a gente também está mais com a Citaui, que vai fazer toda a parte de gestão financeira, e também com o Tosini e Freire, que estão nos assessorando na parte jurídica. Então, o que esse fundo vai fazer? Esse fundo vai identificar organizações que estão desenvolvendo soluções para água e saneamento, e elas podem ser desde negócios de impacto, mas podem ser ONGs também que estão desenvolvendo um modelo de sustentabilidade, e vai investir em soluções que a gente acredita que tenham potencial, mas numa lógica muito do que a gente está chamando do capital paciente, né? O que é isso? Interessante. É um capital que coloca o empreendedor no centro do processo. Então, o que esse empreendedor precisa? Qual é a dor dele, né? O que ele precisa em termos de recursos financeiros, em que prazo, em que condições? E é isso que a gente vai trabalhar para fazer, e não ao contrário, né? Qual a expectativa de retorno do fundo? Não, a gente olha a necessidade do negócio de impacto, do empreendedor, né? E daí faz, se é um financiamento com prazo estendido, com carência, então é isso que a gente vai trabalhar para fazer, lógico, nas organizações que a gente veja que tenha condições e ideias com potencial de avançar. E mais do que os recursos, a gente também vai apoiá-los com todo um processo de aceleração, mas que é um processo de aceleração muito customizado, né, artesanal, ou seja, dar a mão para o empreendedor e quase um processo de consultoria mesmo, assim, ver o que realmente está pegando, e daí, nesse processo, a ideia é que a gente trabalhe, a gente fala que o fundo vai promover 4 acessos, né, acesso a capital, acesso a talentos, acesso a mercados e acesso a conhecimento, né? Então, quando você pensa que você tem um fundo, vamos supor que tenham 10 empresas co-investindo, né, nessa iniciativa, olha a riqueza de acesso a mercado que a gente tem com 10 organizações por trás, buscando o desenvolvimento desse negócio de impacto, né? Então, isso às vezes tem um valor muito maior até do que o próprio capital, né, que a gente financiou essa organização. Então, a ideia Certamente. A ideia é a gente trabalhar muito com o foco no impacto, mas, ao mesmo tempo, se utilizando, né, de um mecanismo de mercado que a gente acredita que possa dar sustentabilidade e dar escala às soluções, né? Então, a gente está muito feliz de estar empreitando aí essa iniciativa, a gente está colocando no ar agora, né? É um momento estranho, né? Pois é, eu ia perguntar isso, assim, na verdade, tudo que a gente estava pensando, tudo que a gente estava trabalhando, claro que foi impactado por esse momento, a gente está repensando, está remodelando, reinventando, todas essas palavras, né? Como é que você
e o Instituto, né, como é que vocês estão vendo esse momento do ponto de vista de oportunidade, né? Pensando como a gente pode, num caminho aí, que é um caminho longo, para que a gente faça uma mudança, mas você acha que o fato da gente ter sofrido esse baque, está sofrendo, né? Isso pode acelerar uma mudança que antes vocês, né, estavam prevendo que seria por 40 anos, você acha que pode acelerar isso? Eu acho que sim, eu costumo olhar para essas situações com bastante otimismo e acho que, né, apesar da gente estar vivendo uma crise super difícil, né, e muitas vidas impactadas e tudo que a gente está vendo aí acontecendo ao nosso redor, eu acho que esse momento tem trazido visibilidade para uma série de desigualdades que já existem há muito tempo no nosso país, né, e que a gente só não via porque a gente tem um olhar seletivo, né, e a nossa seleção do olhar muitas vezes não direcionava para esse tema, porque quando a gente pensa assim, você tem lá 48% dos brasileiros sem coleta, né, e tratamento de esgoto, e você tem saneamento, pode falar, não, isso não é problema meu, isso é deles, né, numa lógica muito superficial. Mas quando você tem uma situação, né, que é o que a gente está vivendo agora, da pandemia, onde essas pessoas que não têm acesso à água, à coleta de esgoto, estão acelerando o processo de disseminação e de contaminação do vírus, e isso te impacta diretamente, né, o teu olhar passa a enxergar essa questão que antes não enxergava, né? Então, é isso que a gente está acreditando, que isso está trazendo visibilidade, né? Acho que a gente está tendo já impactos muito mais severos em função do cenário de saneamento, né? Se a gente tivesse outra realidade, se a gente tivesse outras condições, a gente conseguiria passar por essa crise, né? Não tranquilamente, mas com muito mais estrutura de base, né? Sim, porque a crise, a gente fala que a gente está na crise, mas já existe uma crise pré-crise, né, coronavírus, porque a crise sanitária já está aí há muito tempo, né? E digo mais, assim, né, a quantidade, os índices de mortes por doenças decorrentes da falta de saneamento são enormes, né? E assim, não tenho o dado para te dar agora, mas muito provavelmente muito mais gente morreu por outras doenças, né? E a gente pensa que ainda tem criança morrendo por diarreia hoje no Brasil, né? Do que pelo próprio vírus. Então é uma crise, como você falou, que sempre existiu, né? Em realidade, muita gente já está morrendo por conta disso, né? Já tem muita doença. Exatamente. Então, o que eu acho que esse momento está trazendo, né, quando a gente fala, poxa, a principal orientação, né, nesse momento de crise é lave as mãos com água e sabão. E daí você tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água, né? São pessoas que... Como é que faz? Exatamente, que estão absolutamente invisíveis, né? Então, né, imagina você receber essa orientação e você não tem acesso à água. Então, isso está trazendo muito à tona, né, esse debate. Eu acho que também está tendo todo um movimento, né, de mobilização da sociedade, seja por doações, por filantropia, seja por acelerar alguns processos que já estavam rumo a isso, mas que a gente, na emergência, a gente coloca mais gás, né? A gente espera que ele venha para ficar, assim, talvez não com tanta intensidade como agora, no auge da crise, que a gente não volte para o estágio onde a gente estava antes, né? Que a gente não tape os olhos para tudo que a gente está vivendo. É isso que eu acredito, que essa crise sempre levam a transformações, né? Acho que a gente como ser humano, sociedade, a gente certamente aprende depois de sofrer, né? Então a gente o que a gente espera, né? A gente vê agora assim todo mundo, né, mobilizado, muitas ações de solidariedade que são fundamentais, mas que a gente consiga, né, fazer com que isso permaneça, quer dizer, essa preocupação e ação. Não adianta só, né, ficar na preocupação e não agir. Como é que a gente pode agir diante disso? Como é que a gente pode fazer valer, né, todas essas pautas que são, como a gente colocou aqui, né, básicas, né? Um país como o Brasil tem ainda o nível de desigualdade que tem, com toda a riqueza, continua sendo, né, um dos países, um dos
economicamente falando, né, mais fortes, e como é que pode ser, está entre os 10 mais, né, das maiores economias e também que é um país que tem a maior desigualdade, né? Não faz sentido isso, né? E a questão da água, se não a principal, porque, sinceramente, como é que a gente pode pensar, como você falou, numa realidade virtual, na inteligência artificial, e não tem saneamento? Tem uma coisa muito básica. A gente não vive sem água, né? Você pode ficar sem comer diversos dias, mas você não vive sem beber. Então, assim, a gente precisa da água. A gente é água, né? 70% Até beber minha água. E para tudo a gente precisa de água. Então, acho que esse é um ponto. Eu vejo, assim, muito... A gente tem, em grandes linhas, lógico, né? A gente tem três grandes frentes que eu acho que a gente precisa avançar aí no setor, né? Um é a parte de investimento, então que a gente consiga, com esse cenário, criar condições para atrair mais investimento para essa temática, né? Acho que tem a questão também da inovação, né? Como eu falei, e o Fundo IPU até entra para apoiar nessa frente. Então a gente não, acho que só para explicar um pouco hoje, o saneamento está muito baseado no modelo de operação que é o que acontece nas grandes cidades, né? Então a gente tem as redes e as grandes estações de tratamento, né? De água e de esgoto. O que acontece? Esse modelo não consegue chegar, por exemplo, nas áreas rurais, porque é um modelo que não dá viabilidade econômica a gente chegar nas áreas que são dispersas e isoladas, né? Então, o que isso quer dizer? Não quer dizer que a gente não vá chegar nesse lugar como é o que está acontecendo hoje, mas quer dizer que a gente precisa de outras soluções, né? Soluções descentralizadas, soluções inovadoras, e que hoje, apesar de já ter comprovação de eficácia, elas ainda são pouco legitimadas e reconhecidas do ponto de vista de regulamentação, né, do setor de saneamento. Então, acho que é super fundamental a gente avançar com a aceitação, nesse campo da inovação. E o terceiro, né, que tem a ver com isso que eu falei também, que é um ambiente regulatório, né? A gente está até também com o marco regulatório do saneamento sendo votado lá em Brasília, e a gente espera que esse movimento também acelere a avaliação dessa pauta, né? Então, acho que apesar do momento ser muito duro, né, da crise, a gente acredita que ele vai fomentar. E do ponto de vista de filantropia para essa causa, enfim, de doações, eu muito acredito que a gente vai ter uma aproximação de outros tipos de investidores, talvez famílias, enfim, pessoas que estão sensibilizadas com o que está acontecendo, que têm potencial de contribuir, mas que às vezes estavam distantes desse tema e agora estão mais próximas, né? Então, acho que Você diz o quê? Você falou de... Não, de potencial de investidores sociais, no caso de filantropia, para essa causa, né? Para a causa da água. Então, acho que a gente tem um momento de forte mobilização desse tipo de investidor, né? De pessoas físicas, famílias Eu acho que vão surgir mais investidores depois dessa crise. Investidores já existem, eu digo mais investidores com olhar para temas que antes não eram tão interessantes. Até a gente fala, né, do impacto cívico, socioambiental, se não é tão sexy, porque não tem aquela pegada da tecnologia, apesar de ter, né, você fala de inovação, tem vários aí que usam, claro, tecnologia e tudo, mas o tema, né, ainda, em algum nível, está naquele lugar, né, das pessoas que são ativistas, né, estão emocionalmente, de alguma forma, ligadas àquilo, e não necessariamente são pessoas que fazem uma mudança com escala, né, com mais impacto global, ou, enfim, maior. O que a gente está buscando promover no Instituto na forma de fazer impacto, também inovar, né? Então, é um pouco de trazer, né, uma pegada mais sexy até, mas porque a gente acredita mesmo que não só o tema está evoluindo, mas uma forma da gente fazer, gerar, promover impacto social também está evoluindo com o tempo, né? Esses modelos de arranjos coletivos é um exemplo disso, né? Muitas vezes a gente junta empresas, por exemplo, que podem ser concorrentes, mas que no campo do impacto
tem mais é que colaborar, porque a gente está num Sim. nível que é de colaboração, não de competição, né? Então, acho que preservando os ambientes de concorrência de cada um, eu acho que a gente está nesse estágio, né, de amadurecimento aí do tema de impacto. Sim, a gente tem falado muito aqui, né, nas lives, sobre esse momento que é onde também fica tudo mais evidenciado, tanto os problemas como as soluções, e como também as atitudes, né, o que está por trás das pessoas, que aí a gente vai para as empresas, marcas, né, porque é isso, se a gente não tem hoje, pelo menos do ponto de vista, a gente não vê todas as empresas, marcas engajadas em temas que a gente, né, considera fundamentais para que a gente construa uma sociedade melhor para todos e todas. Agora, essas empresas, neste momento que se posicionaram, mostraram ter uma consciência, podem não ter ainda, né, vamos dizer, cadeia de operação, produção sustentável, mas tem uma atitude que já entendeu que precisa ir além, né? Que precisa ir além do seu dia a dia, do seu do seu negócio, né? Então, acho que esse é o momento. E vão ganhar muito com isso, né? Eu acho que a gente vive um momento também de crise de propósito, inclusive, né? As pessoas no âmbito pessoal e no âmbito organizacional também. O que é bom, porque eu acho que está alinhando, né? Está fazendo todo mundo se questionar, seja pessoalmente, seja corporativamente, né? E buscar realmente alinhar suas ações com as suas intenções, né? Eu busco falar que é isso, as empresas nada mais são também do conjunto de pessoas, né? Quem faz tudo que a gente tem no mundo são pessoas, né? Então, é o momento da gente realmente refletir sobre isso, que mundo a gente quer criar, né? E colocar a energia em prol de criar essas realidades. Eu acho que tem uma outra coisa que também, para mim, me chama bastante nesse momento, que é um pouco desse comportamento do brasileiro, né? Assim, o brasileiro, existem pesquisas, enfim, que mostram que o Brasil não tem uma atitude solidária consolidada. Então, no dia a dia, né, o Brasil está lá no final do ranking, em termos de ranking de doações e tudo mais. A gente parece solidário, mas no fundo não é, né? O que acontece? É que quando a gente tem esses momentos de crise, então o que a gente está vivendo agora, ou quando aconteceu o Brumadinho, enfim, todos esses momentos de muita crise, aí sim a gente tem um movimento de mobilização muito forte. E daí o brasileiro se mostra muito solidário nesse momento. Né? Mas é um descompasso, porque é quase como ele está querendo agir só na hora que o problema existe, e não pensar e agir de forma a garantir condições estruturantes para que a gente evolua, né? Então, eu acho que... Não é cultural, né? Não faz parte do dia a dia. Exatamente. Esse momento também acho que vai trazer isso, a reflexão desse tipo de comportamento. Por que agora a gente consegue mobilizar um volume expressivo de doações e a gente não consegue, por exemplo, né, no dia a dia, para mim, Exato. temática. Então, é muito... Quanto dinheiro apareceu aí, né? Agora, não me lembro dados exatamente, passou da posição 74 para a posição 4 no ranking de filantropia mundial, sabe assim? Então, é de um momento para outro. Então, assim, como é que a gente... E eu acho que tem essa falta de visão de longo prazo e de planejamento. Acho que a partir do momento que a gente consegue ver que a gente poderia trazer isso para o nosso dia a dia, acho que a gente consegue, aos pouquinhos, ir construindo, né, as ações mais estruturantes que a gente precisa para mudar o cenário. É um pouco esse desafio que você tem na sua missão aí, de costurar, né, trazer diferentes atores em torno de um propósito. E é isso que o Cívico, a gente também se propõe a ser um espaço para fazer com que isso aconteça, para converter os não convertidos, para criar uma possibilidade de diálogo e de criação de soluções com um grupo diverso, com um grupo, né, que tenha visões diferentes, que bom, né, mas que possa levar para um caminho de resultado positivo para muitos, para todos, se possível, todas. Não, e acho que até queria
mencionar um pouquinho da Aliança Nosso Rio Pinheiros, né, que nasceu justamente Sim. aí no público, né, acho que a gente, enfim, então contar a Aliança Nosso Rio Pinheiros é uma aliança super recente, né, de um conjunto de organizações que se mobilizou para a gente trabalhar para regenerar a bacia do Rio Pinheiros, né, então a gente está tendo um movimento da Sabesp de despoluição do rio, ao mesmo tempo a gente sabe que não é só a solução técnica lá de despoluir o rio que vai realmente garantir que ele esteja um rio em boas condições, enfim. A gente precisa de uma participação da sociedade muito ativa, né, nesse processo como um todo. Então, é uma parte, né, o que a Sabesp está fazendo é uma parte. Então, a Aliança Nosso Rio Pinheiros nasce nesse contexto, né, então a ideia é que a gente consiga, no território da bacia do Rio Pinheiros, consiga mapear todas as iniciativas, né, educativas e de conscientização que estejam sendo realizadas por diversos atores, né, seja por empresas, por ONGs, por escolas, enfim. E a gente consiga colocar tudo numa mesma plataforma, né? As ações que tiverem mais destaque, que puderem ser replicadas, a ideia é que a gente sistematize essas experiências e disponibilize para que outros possam replicar. E, além disso, que a gente monitore o impacto coletivo, somado de todas essas iniciativas em tempo real. Então, essa é a ideia. Eu estou só vendo aqui o som, né? Porque acho que eu estou vendo que está comentário. Engraçado, para mim ficou melhor agora, mas a Érica disse que ficou baixo. Pode falar para a gente ouvir. Enfim. Então, a ideia é que a gente consiga ter esse grupo e essa plataforma onde qualquer indivíduo possa entrar, vai clicar ali no mapa, naquele pontinho vai abrir lá que ação é aquela que está sendo feita, quantas pessoas estão sendo impactadas, vai ter a orientação se alguém quiser replicar aquela ação. Enfim, dessa forma a gente vai criando uma série de movimentos da própria sociedade que complementem esse trabalho que está sendo feito pela Sabesp de despoluição, né? E é a nossa parte nessa história toda. Então, eu acho que é muito legal. Isso nasceu no Cívico, né? Então, a gente tem várias outras. A gente está com, enfim, com a Tina, a gente está com Rios e Ruas, a gente está com várias organizações de biosaneamento participando junto conosco, né? Algumas empresas, o Trata Brasil, a gente tem alguns embaixadores, também são pessoas especialistas da área que estão, né, abraçando e divulgando essa causa, como o Gessner Oliveira, que foi presidente. E muito legal envolver a escola, né? Essa geração que já vem com uma consciência, é verdade, né? Cada vez mais já entende o seu papel muito melhor do que gerações anteriores, né? Como cidadão, como parte de um planeta, né? De ser um influenciador de mudança. Isso. A gente também está criando, dentro da nosso Rio Pinheiros, uma experiência que a gente está chamando, né, em parceria aí com a Scania, que é para levar, né, dois grupos diferentes, né, grupos de formadores de opinião, um grupo bem diverso, então a gente quer juntar um CEO de uma empresa, com um líder comunitário, com um estudante, com um jornalista, enfim. E o outro grupo é de alunos, né, de escolas públicas, para uma experiência que passe por 3 pontos. Então, na cidade de São Paulo, né, passe por um ponto de uma nascente de um afluente do Rio Pinheiros. Então, tem rio que nasce em São Paulo, né, mais incrível. Existe um rio puro, limpo, nascendo lá na... Existe rios que nascem em São Paulo e um monte de rios que estão aqui embaixo do nosso asfalto, né? Então, a gente se distancia dessa realidade vivendo na cidade, mas o fato é que a gente, né, cobriu todos eles. E eles aparecem, né, quando chove, quando, enfim, tem os movimentos da natureza, vem as inundações, eles dão as caras, né? Então, mas voltando à experiência... Sim, você viu aquela enchente lá em Belo Horizonte, recentemente, né, que destruiu uma parte grande, assim, de bairros nobres, porque ali embaixo corre um rio e já há muito tempo não se fazia, estava a tubulação, não se fazia manutenção, enfim, a gente nem sabe, às vezes, que tem um rio, né, correndo aqui embaixo. Mesmo, né, esse ano, agora em fevereiro, que a cidade parou durante alguns dias, né, a escola dos meus filhos ficou com água até o nível das cadeiras, né, Sim. Perto do rio. Mas, enfim, voltando à experiência, a gente então vai passar por um ponto de nascente de um afluente do Rio Pinheiros, vai passar por uma comunidade que não tenha
acesso ao saneamento, então para as pessoas poderem sair da sua realidade, do seu conforto e enxergar o que é, né, uma pessoa que vive com esgoto a céu aberto, enfim. E terminando na EMAI, aquela estação que tem ali perto da Ponte dos Bandeirantes, sabe? Que é uma estação ali no Rio Pinheiros que faz um trabalho todo super importante enfim, de limpeza do rio e de né, retirada de uma série de resíduos sólidos. Visitar a EMAI é super impactante, a gente vê lá, eu brinco, eu falo que olha lá e procura saber, porque tem de tudo que você pode imaginar de resíduos, né? E é chocante. Eu estou vendo aqui, Renata, desculpa te interromper, mas a Elisandra Cerqueira, que é uma super empreendedora, que é a presidente da Associação das Mulheres de Paraisópolis, ela entrou aqui, é uma parceira nossa, e aqui o pessoal do Costurando Sonhos também, que é uma iniciativa incrível lá de Paraisópolis, e tem um córrego em Paraisópolis, que enfim, é um problema eterno, que é extremamente, claro, poluído, né, e não se consegue fazer nenhum tipo de intervenção, porque é considerado uma área que, enfim, o governo não pode atuar, né? E isso é um absurdo. A gente está falando de Paraisópolis, dentro do Morumbi, ali. Então, é uma questão, quando você começa a colocar, é isso que você falou. Eu acho que no ano de eleições e tudo, se pensar assim, quem é que tem na pauta, qual político, é isso a sociedade civil, né? Tem na pauta esse tema, né? Como é que a gente pode fazer para ajudar isso? Acho que tem muita gente que está atuando, né, nessa causa, né? Tem várias organizações, enfim, desenvolvendo soluções, mesmo no grupo do nosso Rio Pinheiros, a gente tem a Água Veia e tem muitas outras. Mas a gente tem que sempre pensar como é que a gente traz para a gente como cidadão, né? Como é que eu posso influenciar o saneamento? Isso. A gente tendo um comportamento consciente e mobilizado, representa isso. Como é que os próximos candidatos, qual é a opinião deles e as propostas deles em relação ao saneamento? Né? Eu acho que isso né, dentre outras ações, é um comportamento que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, independente de estar mais próximo ou não com a temática, né? Agora, a questão das comunidades, das favelas, enfim, tem muita... a questão da falta de saneamento urbano, ela está muito ligada à questão da regularização fundiária também, porque muitas áreas dessas que não têm saneamento são áreas que são ocupadas irregularmente. Então, a própria legislação não permite que as companhias de saneamento implantem o saneamento lá, porque seria como se estivesse legitimando a ocupação. Né? O que não faz muito sentido, porque um assunto não quer dizer que por isso você vai estar garantindo condições desumanas, né? Sem nenhuma dignidade. Isso o que é mais importante, né? Vamos lá. Exatamente. Fora que causa uma série de outros problemas, como a gente está vendo, né? De saúde, de poluição e tudo mais. Então, é um tema que na cidade está muito ligada, a questão da regularização fundiária e do saneamento. A gente está também fazendo um trabalho em parceria com a Terra Nova, que é um negócio de impacto, que não só trabalha para regularizar comunidades, né, a propriedade, eles já estão lá em mais de 27 comunidades, mas agora está abraçando também o desafio de levar infraestrutura para essas comunidades, né, e a gente está como parceiro aí na frente de saneamento, criando condições, enfim, né, desenhando aí como é que isso pode ser feito. Então, está muito ligado, né, o que não deveria estar, porque né, é uma coisa de direito básico, né, saneamento, mas é essa a questão nas grandes cidades. E o impacto disso é o que a gente tem falado, né, o fato da gente não ter saneamento e ter muita população adensada vivendo no mesmo espaço causa todos os problemas de saúde, enfim, tudo que a gente está vendo aí. E o impacto, que é isso que a gente fala, na economia, né? Porque, tá bom, vamos esquecer se o problema você ter que optar, né? Porque você opta pela vida ou pela economia. Não, tá bom, você opta pelos dois. Começando pela vida, você vai ter uma economia mais forte, uma economia melhor, né, gente? Parece óbvio, mas a gente sabe que é um caminho truncado. E aí, realmente identificar quem está, né, disposto a realmente criar uma jornada conjunta para fazer soluções. E é isso que eu acho maravilhoso, e por isso eu sou, assim, me sinto privilegiada de poder estar no Cívico e conviver com pessoas como você, né, como tantas outras que estão lá realmente trabalhando e criando todo o tempo
maneiras de superar os desafios, porque o que não falta é desafio, mas olha esse que a gente está vivendo, né, Renata? Esse momento. O mundo todo parou, vamos lá. Como é que a gente não só encontra a vacina, né, do coronavírus, mas também encontra outras formas de viver que não impacte tanto negativamente o planeta, né, ou que a gente seja mais solidário, que a gente se envolva mais com as causas que nos tocam, não é indiretamente, é diretamente. Né? Eu acho que é isso, a gente refletir um pouco o que nos né, se a gente for ver, a gente tem que estar ligado com todas as causas, mas o que mais, né, nos mobiliza, assim, e como é que a gente pode se envolver com isso mais diretamente, né? Eu falo que é aí que a gente vai alinhando intenção e ação, né? E isso tem que ser no âmbito organizacional até do indivíduo, né? Sim, isso. É um grande arranjo coletivo, é isso que a gente precisa, um grande arranjo coletivo dessa sociedade, desse país, para a gente poder fazer com que realmente aconteça a mudança que a gente enxerga como necessária em todos os âmbitos, né? E todos os temas que a gente fala aqui, que mais uma vez trazendo a agenda da ONU, que conseguiu mapear, e tem ali realmente os 17 ODS que mostram que a gente tem esses temas, né, como colocar um foco aí e trabalhar, escolha o seu, né, escolha a sua causa e vamos juntos, né. Olha, Renata, adorei nossa conversa, achei assim, bom, a gente pode falar aqui muito mais, mas a gente tem um limite, já daqui a pouco acaba, e então eu só queria te agradecer, né, e dizer que, assim, o Instituto Iguá traz essa proposta que tem que ser replicada para outras organizações, porque não é só a questão da água, mas a questão do processo, como é que faz, né? Que é essa do arranjo coletivo, que é maravilhoso. Eu acho que eu fiquei pensando várias coisas aqui, até com relação mesmo a gente no cívico, sabe? A gente tem que fazer isso mais, né? Entre nós. É um jeito novo de fazer, né? Às vezes é difícil até, porque é mais fácil querer ir lá direto apoiar o projeto na ponta, mas não, né? Nossa energia, nosso tempo e nossa estratégia está muito mais em fazer o meio de campo para que os resultados na ponta sejam muito maiores. Mas é um jeito novo de fazer, né? E também essa coisa coletiva é sempre um desafio, mas um desafio apaixonante, né? Eu falo que trabalhar com esse tema água é envolvente, assim, vai te tomando. Não, e eu gosto porque também é um protagonismo diferente, né? Quando você atua nessa intermediação, né? Porque... Hã? Não, pode falar, eu ia te interromper. Não, é porque a gente tem uma visão também de fazer algo que você tenha que ser, de alguma forma, o vetor principal, mas... É isso, ela mexe muito no ego organizacional, nos egos corporativos, porque nesses iniciativas de coletivo, todo mundo não tem um dono, né? Todo mundo está ali co-criando e fazendo junto. Então é isso, esse é o convite. Isso aí. Atuar mais assim. Muito bom, Florescer Brasil falando aqui, temos que cada vez mais co-criar. É isso. A Florescer também está dando um super exemplo agora nesse momento, implantando uma série de lavatórios em comunidades aqui em São Paulo, em outras cidades, está fazendo um trabalho super bacana. Que legal. Esse é o convite, espero que a gente possa estar fisicamente juntas no Cívico em breve, né? Enfim, vamos torcer. Tomara. Isso mesmo, mas muito obrigada, parabéns sempre, e estamos conectadas. Gente, obrigada pela participação, pessoas mandaram para você mensagens, e aí às vezes é difícil a gente acompanhar, mas que bom que estavam aqui, e a nossa live vai para o YouTube, vai ficar depois para quem quiser acessar, viu? Obrigada, Renata. Obrigada, Ana. Um beijo, tudo de bom aí. Tchau. Tchau.